Olá, alunos, tudo bem? Pessoal, dando continuidade então, com a nossa aula sobre o sistema reprodutor feminino, né? Então nós vimos alguns órgãos na aula passada. Eu também mandei uma outra videoaula, né, ali com vocês durante a semana para o pessoal que tinha aula naquele momento, né, que estava presencial na escola. E eu vou encaminhar junto com esse documento, tá? Essa outra videoaula que eu também mandei ali no caso, semana passada, para algumas turmas, né, que tinham aula naquele momento ali na escola, certo? Pessoal, vamos falar então aí, comentar rapidinho sobre o útero. Você já tem a parte anatômica, né? O desenho, a imagem, né? Onde fica cada um desses. E eu só vou hoje fazer um comentário sobre a aula, que o texto está com vocês ali em PDF. Beleza? Então, pessoal, útero, né? Então, o útero, né, é o local onde será armazenado, né, a questão do embrião após uma questão de uma fecundação, tá? E quando não tem essa fecundação, né, esse útero, tá, essa parede, né, que ela é basicamente do tamanho de uma pera, assim, tá? A questão do útero, né, de uma mulher que não teve nenhum filho ainda. Uh, e esse útero, mensalmente, ele vai formar uma parede, tá? Essa parede é chamada de endométrio. Então, lá internamente, né, dentro do útero, todo mês, tá, pessoal? Ele forma uma parede. Vamos pensar o útero aqui, a minha mão, né? Então, todo mês, tá, essa parte aqui da minha mão, forma-se uma parede. Essa parede aqui chama-se de endométrio. A função do endométrio é o quê? Para quando, né, haver a questão de uma relação sexual, tá, o embrião, né, que vai ser fecundado, lembrem, né, pessoal, a questão do óvulo vai ser fecundado lá nas tubas uterinas, tá, lá no ovário, na tuba, né, uterina, libera-se dos ovários os óvulos, né, um óvulo, tá, só vai liberar óvulos, né, quando a mulher normalmente faz assim uma questão de tratamento para engravidar, então às vezes é comum liberar 2 óvulos ou até mais, tá. Caso contrário, é comum apenas um único óvulo, né? Quando ocorre a liberação de 2 óvulos ou mais, então significa que vai ocorrer uma gestação de gêmeos e esses gêmeos serão bivitelinos. O que é gêmeo bivitelino? Gêmeos diferentes, tá? Gêmeo univitelino vai ser um óvulo e um espermatozoide. Mas aí vai ocorrer um processo de duplicação, né, desse embrião, tá, desse feto, né, gerando gêmeos univitelinos, idênticos. Gêmeos univitelinos, um espermatozoide, um óvulo. Gêmeos bivitelinos, tá? 2 óvulos ou mais, né? E no caso, 2 espermatozoides, certo? Lembrando que cada ejaculação do homem, cerca de 300, né, mil espermatozoides acabam saindo ali. Então, da mulher, um óvulozinho que vai sair mensalmente. Então, o útero é essa parede, tá? Que vai ter a função, né, de acomodar o embrião, tá? Durante o período, né, das 40 semanas gestacionais. Pessoal, a questão da vagina, né? Vocês também já viram lá a questão da imagem, tá? A vagina, né? Da entrada da vagina, né? Até a parede do útero, até o colo do útero, tá, pessoal? Em torno de 8 centímetros até 2,5 centímetros, mais ou menos a parede, né? Da entrada da vagina até o colo do útero, e é uma parede muscular, né? Formada por células musculares, certo? A função dela, né? Vai ser onde estará saindo a questão de uma menstruação, a questão de um parto natural, né? Também vai acabar o bebê saindo pela questão da vagina, né? Nós vamos trabalhar melhor ainda essa parte sobre parto, tá? Que vocês, né, estarão vendo em outra aula posterior. E também né, na questão das relações sexuais, né? É o órgão, né? Que vai dar o início, então, aí uma questão de uma reprodução, já que vai ocorrer a questão da penetração em relação a pênis e a vagina. Né? Então, essa seria a questão aí da função, né, da vagina. Lembrando aí, né, pessoal, que é importante a questão da higienização, né? Então, assim, calcinhas, uso frequente de calça jeans, calcinhas que não transpiram, uso frequente de calça jeans, no caso aí para a questão das meninas, né? Tomar esse cuidado, tá, pessoal? Porque precisa ser muito bem higienizado, né? É recomendado uma questão de um sabonete íntimo, né? Com pH neutro, tá? Porque os demais sabonetes têm pHs diferenciados, o que poderia ocasionar uma irritação, enfim, toda essa parte. Então é comum, indicado, né? A questão de um sabonete
tá? Com pH neutro, né? Lavar externamente, não internamente, tá? Internamente não tem essa, não é que não tem, não deve ser feito mesmo dessa forma, né? Então apenas lavar grandes lábios, pequenos lábios, região pubiana, virilhas, tá? Essa parte de higienização e a questão das calcinhas e calça jeans que eu tinha colocado ali para vocês do uso frequente, sem transpiração, é devido à facilidade, né, de ocorrer uma infecção urinária, tá? Então, assim, devido ao canal vaginal, a questão da uretra da mulher ser muito menor, né, do que a questão da uretra de um homem, tá? A mulher, ela né, tem uma probabilidade muito maior de desenvolver infecção urinária, diferente do homem, que a uretra vai acabar sendo maior, então as bactérias até chegar na bexiga, né, ele já iria fazer xixi e às vezes acaba já matando. Não que não possa ocorrer, tá? Pode acontecer, né, sim, de um homem ter infecção urinária. Menstruação, né, pessoal? Pessoal, a menstruação, né, a partir do momento que a mulher menstruou, ela já pode ter filhos, tá? Então, assim, né, todo cuidado em relação à prevenção, né, aí a questão do preservativo, menstruou, conversem, né, com os pais, com os responsáveis, tá? Com as pessoas aí próximas de vocês, né, que vocês têm uma determinada confiança, porque o ideal é o quê, né? Levar a um ginecologista, levar a um médico, tá? Às vezes o médico já vai indicar a questão de um anticoncepcional, tá? Lembrando que remédio, tá, pessoal? O médico que vai indicar, né? Não é, fulana toma esse, eu também vou tomar porque vai dar certo. Não, tá? O médico orienta, vão no ginecologista, conversem com a mãe, com o pai, né? Com quem vocês têm afinidade aí da família de vocês, tá? Menstruei, né? Então eu preciso tomar determinados cuidados, porque a partir desse momento, se eu ter qualquer relação sexual, se eu estiver no meu período fértil, vocês vão ter uma aula específica sobre isso, eu posso engravidar. Né? E o que nós na escola trabalhamos sobre essa questão de sexualidade, tá? Essa questão, né, sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, a gente quer passar para vocês aí a questão dessa prevenção, né? Primeiramente em relação a a sexualidade, né, a iniciação, né, precocemente, tá? Então, ou seja, né, então o seu tempo, tá, pessoal? Cada um, né, tem o seu tempo. Aí é como a questão da própria menstruação, da ejaculação. Algumas pessoas vão vir, né, em torno da adolescência, 12, 13 anos, tá? Outras vão demorar um pouquinho mais. Tem meninas que já estão menstruando a partir dos 8, 9 anos, tá? Devido por causa da nossa alimentação, né? Com muito hormônio, enfim, toda essa parte aí. Mas tem então esse determinado cuidado, né? Principalmente em relação à prevenção à gravidez e a DSTs. Tá? Então, né, é importante a gente ter esse assunto, nessa conversa. Gostaria muito de estar conversando com vocês pessoalmente aí na sala, que eu acho que teria perguntas, teriam dúvidas, né, em relação a esse assunto, que é um tabu e é muito polêmico, né? Então tem gente que coloca que não deve ser comentado, outros colocam que é importante ser comentado, mas né, na visão de escola e na visão minha como professor, é ideal que nós comentamos sobre esse assunto, né, em relação principalmente prevenção, né, a questão de abuso sexual infantil, tá, pessoal, que é muito preocupante, tá, ocorre diariamente, né, crianças e adolescentes que acabam sendo aí abusados, e uma estatística muito grande e preocupante que colocam que normalmente essas pessoas que acabam sendo os abusadores, né, são pessoas muito próximos aí de vocês. Então é bem complicado, né? Chato essa situação do abuso sexual infantil, mas tem que denunciar, tá? E não se sintam, né? Tanto meninas quanto meninos, se isso ocorreu, né? Lamento, infelizmente, tá, pessoal? Lamento, mas providências têm que ser tomadas. Contem primeiramente para alguém de confiança, né? De vocês, tá? E façam a denúncia, né? Façam a denúncia, né? Não se calem em relação a essa situação, tá? Então a menstruação, ela inicia esse ciclo, né, de vida fértil aí em relação das mulheres, tá? Ciclo menstrual, tá? Eu vou deixar para uma outra aula para a gente estar trabalhando, mas cada mulher tem o seu ciclo menstrual. O normal é o normal não, tá? O mais comum é 28 dias. Cada mulher tem o seu ciclo, pode ser 25, 23, 30, tá? Cada mulher tem. Mas um detalhe que eu quero já né, alertar vocês é em relação que é por meio desse ciclo menstrual, tá?
é que vai se ter um diagnóstico, né, do período fértil. Hoje tem muita coisa, tá, pessoal, em relação a aplicativos, né, que as meninas aí podem estar utilizando, né, aplicativos aí nos seus celulares, que você marca lá o seu primeiro dia de menstruação, lembrando, primeira menstruação chama-se menarca, tá? E a última, né, a mulher entra na menopausa. Então, assim, ó, a questão do ciclo menstrual, menstruou, marca lá, né, no calendário, marca no celular, tá? Que você, que daí você vai saber quando vai ser o seu período fértil, né? Então, esse período fértil, se eu ter qualquer tipo de relação sexual desprotegida, eu vou engravidar. Porém, tá, pessoal, quando tiverem essa situação, lembrando, né, cada um tem seu tempo, não precisam acelerar o processo, né? Pensem primeiramente em estudar, terminar os estudos de vocês, certo? Porque, né, a gente tem que ter responsabilidade em relação a essa situação, né, principalmente nessa questão de sexualidade, né, e a questão dos cuidados, né, preservativo, anticoncepcional, mas lembrem do seguinte, o mais eficaz, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, o mais eficaz é o preservativo, tá, porque ele vai estar prevenindo tanto DSTs quanto a questão da gravidez. Tem tanto preservativo masculino quanto feminino, né? E os anticoncepcionais, eles só previnem apenas gravidez, porém uma média de 99%, tá? Então, não é 100% eficaz, né? Pode ocorrer aí, no caso, uma questão de gravidez. Mas pensem, tá? Em uma relação sexual desprotegida, pode ocorrer, né, algo muito pior, que seria uma questão de uma doença, né? Ou, no caso de vocês, né, adolescentes, tá? 13, 14 anos, né? 15, aí alguns, né? Que, né, tendo uma criança nessa idade, sendo que vocês estão apenas no 8º ano, né? Então ainda tem o 9º, tem o 1º, 2º, 3º ano, né? Para terminar aí a questão dos estudos. Então não seria também algo legal que iria atrapalhar grande parte dos sonhos e objetivos de vocês na vida. Certo? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, chamem lá no WhatsApp, né? Que o professor tá aí para explicar, como eu coloquei para vocês. Gostaria muito que fosse pessoalmente essa aula, tá? Porque eu sei que todos os anos, né, que a gente trabalha esse assunto, surgem muitas perguntas, muitas polêmicas, né, em relação a este conteúdo, certo?